Esse é o buraco de uma hidrelétrica, a mais de 20 metros abaixo da água. Esses buracos são capazes de sugar dezenas de piscinas olímpicas por hora. E o mais assustador é que essa força absurda não dá nenhum sinal visível na superfície. Nada. Nenhuma bolha. Nenhum redemoinho. A água parece calma, mas dentro do buraco vem um som grave, profundo, quase monstruoso. Um som que já seria o bastante para qualquer um ficar longe dali. Mas em 2024, 2 mergulhadores decidiram se aproximar. Eles queriam explorar o lugar mais de perto. E a poucos metros do buraco, em um piscar de olhos, desapareceram. O que era para ser só mais um mergulho tranquilo virou um pesadelo. Um caso que mobilizou mais de 10 investigadores e até um helicóptero, numa tentativa desesperada de entender o que aconteceu lá dentro. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos mergulhar fundo nessa história, descobrir o que levou a essa tragédia e o mais importante, como isso terminou. Era a tarde de 4 de janeiro de 2024. 2 mergulhadores chegaram até um grande reservatório onde planejavam o mergulho, e eram eles Christopher, de 46 anos, e Frederick, de 59. Os dois tinham muita experiência, mergulhavam há anos. Mas se você já acompanha o canal há um tempo, você sabe como que é. Quanto mais experiência a pessoa tem, maior o risco. E isso parece até contraditório de início. Só que acredito eu que justamente por eles terem mais experiência, eles acabam ignorando esse perigo. Um lago artificial gigantesco, com quase 4 km². Sério gente, isso é muita coisa. E ele é considerado o maior da Bélgica. Cercado por uma floresta bem densa e conectado a outros 4 reservatórios menores. No centro dele, tem uma barragem impressionante, construída há mais de 300 anos atrás, quase 800 metros de extensão. É quase 1 km de extensão, isso é muita coisa. Uma estrutura de concreto colossal que sustenta uma usina hidrelétrica de bombeamento. O lugar se chamava Playtel Reservoir, ou pelo menos eu acho que é assim que se fala, e ele ficava exatamente na Bélgica. Mas naquele dia as condições não estavam boas. A água estava turva por causa de uma chuva que teve no dia anterior. O céu completamente nublado. E esse sinceramente já seria um bom motivo para cancelar o mergulho. Só que, para quem tem confiança demais, isso não parece um problema. Quando eles olhavam o lago, tudo parecia calmo, silencioso. Mas o verdadeiro perigo não estava na superfície. Ele estava lá embaixo. No fundo desse lago existe uma rede de túneis de captação, com uma descida de até 70 metros, canalizando a água até as turbinas da usina. Esses túneis funcionam como artérias invisíveis, puxando milhões de litros de água com uma força inacreditável, tão forte que pode arrastar qualquer coisa que chegue perto demais. Quando o sistema está ativo, o som grave das turbinas ecoa pelo lago, um aviso distante que tem alguma coisa muito perigosa se movendo lá embaixo. Todos os mergulhadores da região conheciam a regra. Nunca se aproxime da zona de captação quando as turbinas estiverem ligadas. Mesmo na superfície, a sucção ainda pode ser devastadora. Por isso, os mergulhos ali eles são permitidos só por áreas controladas. Por volta das 5 da tarde, eles começaram a descida e usaram veículos de propulsão, que são como pequenos submarinos que puxam o mergulhador na área desejada. A água estava fria, densa, quase sem visibilidade, mas eles seguiram confiantes. Por um tempo, tudo parecia normal. Até que cometeram um pequeno erro. Eles desviaram da rota. E ninguém sabe ao certo por que eles fizeram isso. Pode ter sido alguma confusão com os propulsores que tinham. Pode ser também a visibilidade baixa por causa da chuva do dia anterior. Ou pode ser simplesmente um descuido mesmo. Mas esse pequeno erro fez a total diferença. Eles atravessaram um limite invisível que separava a zona segura da área de captação das turbinas. Lá embaixo nada parecia estranho. Pelo menos não ainda. A água seguia calma e silenciosa, mas bastava um movimento errado para tudo mudar. Primeiro, levemente, e depois de forma brutal. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, a corrente começou a puxar, e em segundos eles já não tinham mais controle. A força da água era devastadora. Os dois foram arrastados em direção ao túnel de sucção, uma passagem criada para mover volumes absurdos de água. Quando perceberam o que estava acontecendo, infelizmente já era tarde demais. Eles estavam sendo sugados por um fenômeno que normalmente a gente chama de Delta P, que é um fenômeno responsável por outros acidentes industriais e não só esse que a gente está vendo agora. O Delta P acontece quando 2 corpos de água são separados por uma barreira como um túnel. Entre eles tem uma diferença gigantesca de pressão, criando uma força de sucção impossível de resistir. E o mais traiçoeiro é isso: na superfície não tem nenhum sinal de perigo, nenhum redemoinho, nenhuma ondulação. A água ela parece tranquila, inofensiva, mas logo abaixo dela existe uma força silenciosa, capaz de sugar instantaneamente qualquer coisa que se aproxime. Pode ser um mergulhador, um barco, qualquer coisa.
As horas seguintes foram de silêncio e de espera. Quando Frederick não voltou, o filho dele começou a se preocupar. E já tinha passado o horário que o mergulho já devia ter terminado. E nenhum dos dois dava nenhum sinal de vida. Ele pegou o carro e foi direto para o reservatório. E chegando lá, o carro dos mergulhadores estava exatamente no mesmo lugar. A noite já tinha caído completamente, e uma névoa densa cobriu o lago. E para piorar, ainda não tinha nenhum sinal de vida deles. No começo, talvez ainda existia uma pontinha de esperança. Algo como se eles tivessem se perdido, se atrasado, ou ido em algum lugar comer antes de voltar para o carro. Mas infelizmente, conforme as horas passavam, estava ficando cada vez mais claro que algo tenebroso aconteceu lá embaixo. Depois de um tempo, a emergência foi acionada, e uma operação de busca começou ainda de madrugada. Na manhã seguinte, a mobilização aumentou. 10 mergulhadores profissionais entraram na água, usaram equipamentos de sonar, enquanto um helicóptero com a câmera térmica sobrevoava o lago. Mas o clima não ajudava em nada. As fortes chuvas dos dias anteriores tinham deixado o fundo do lago completamente bagunçado, com a visibilidade quase zero na maioria dos pontos. Na superfície a corrente já era forte, mas lá embaixo era bem pior. Mesmo os mergulhadores de resgate, gente altamente treinada, tinham dificuldades para se manter estáveis naquela água. Vários deles relataram que sentiram uma força de água tentando arrastá-los para baixo, em direção à barragem. E isso estava começando a deixar as coisas cada vez mais claras. Eles começaram a entender que se realmente esses mergulhadores tinham passado da zona segura, a chance de encontrarem eles vivos era praticamente zero. No dia 5 de janeiro, mais de 24 horas depois daquele desaparecimento, surgiram os primeiros sinais concretos. Equipamentos começaram a aparecer boiando, espalhados perto da barragem. Coletes, tanques de oxigênio e até pedaços quebrados dos veículos de propulsão que eles tinham usado. Nada daquilo deveria ter se soltado. O fato de o material estar danificado e espalhado mostrava que algo violento tinha acontecido lá embaixo. As equipes concentraram as buscas na região mais perigosa do lago, as áreas das turbinas. Se eles tivessem sido puxados pelas correntes, era ali que o trajeto terminaria. E no início da tarde de 6 de janeiro, por volta de 12:30, veio a confirmação do pior. Um dos corpos foi encontrado perto da barragem, em condições tão graves que nem deu para identificar de imediato. Pouco tempo depois, um segundo corpo apareceu quase 2 km adiante, encalhado nas margens do rio que recebia a água daquela represa. E ao redor, pedaços de equipamentos destruídos. Aquele mini submarino que eu citei no início, tanques, hélices, estava tudo completamente destroçado. A força que tinha feito aquilo não deixava dúvida nenhuma do que tinha acontecido. As autópsias só confirmaram o inevitável. Christopher e Frederick foram arrastados pelas correntes, formadas nas estruturas das turbinas. Seus equipamentos se despedaçaram e qualquer chance de fuga se tornou impossível. Naquele momento, 2 das 3 turbinas do reservatório estavam ativas. E isso bem provavelmente criou um campo de sucção extremamente forte, que era invisível, como eu tinha falado antes, mas ainda assim letal. Quando eles chegaram perto demais, eles foram pegos pelo diferencial de pressão e puxados com uma força que nenhum ser humano conseguiria conter. Infelizmente, os veículos de propulsão que eles tinham naquela hora não tinham nenhuma utilidade, e os tanques deles foram esmagados contra o sistema interno da barragem. Ninguém sabia ao certo se eles realmente sabiam que as turbinas estavam ligadas naquele momento, ou se simplesmente eles subestimaram aquela zona segura. Mas infelizmente, de qualquer forma, bastou apenas um erro de cálculo para eles cruzarem uma área que ninguém mais ia conseguir voltar. Os mergulhadores que participaram das buscas, eles falaram que mesmo em áreas controladas, a força da corrente era impressionante. Um lembrete constante de que o lago esconde forças que não podem ser vistas nem vencidas. Infelizmente, a história de Christopher Frederick não foi a primeira, e provavelmente não será a última. O Delta P continua sendo uma das causas mais temidas e fatais em mergulhos ao redor do mundo. E esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente você também vai gostar desse que tá aparecendo em algum lugar aqui da tela. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.